Parece uma coisa bem banal, mas as pessoas que começam a pedalar, as pessoas perguntam o que é ciclismo. Porque geralmente você conhece o que é andar de bicicleta, mas o que é ciclismo? Como saber se eu estou fazendo ciclismo? Ciclismo é uma modalidade de esporte aeróbico que pode ser usada, só pode ser praticada se você tiver uma bicicleta. Só pode ser piloto se ele tiver um carro de Fórmula 1. Então, basicamente, é isso. A gente vai falar sobre a questão o que é o ciclismo e vamos conhecer também um pouquinho de cada esporte, cada modalidade do ciclismo. Em 1890, mais precisamente, onde as bicicletas começaram a aparecer, nós temos um determinado número de melhorias significativas em cima da bicicleta, onde isso permitiu que o ciclismo, dentro da sua modalidade esportiva, se desenvolvesse com mais eficiência. E aí as bicicletas também, elas começaram a ser feitas como aqueles enormes rodas na frente, com pedais, onde elas funcionavam como se fosse um velocípede. Isso todo mundo conhece, essa é uma imagem muito famosa e icônica dentro dos documentários do ciclismo. Mas o que a gente percebe nisso é que aquelas pessoas, naquela época, eles já tinham que ter uma habilidade muito grande. Eu acredito que até para subir naquele negócio era muito complicado, porque você tinha que subir enquanto ela andava. E freios também, eu já vi pessoas tentando andar em réplicas daquelas e é muito difícil. Você só conseguia deixar a bicicleta andar, conseguia andar com ela se fosse em alta velocidade. Agora, o que eu nunca vi era como é que aqueles caras desciam da bicicleta. Em 1890, de fato, nessa época que foi feito o primeiro velódromo na França, onde as pessoas puderam competir. Em 1893 foi feita a primeira modalidade, a primeira competição do Tour de France, onde os ciclistas eles começaram a se preparar, mas foram impulsionados por Henri Desgranges, acho que é assim que se fala o nome desse cidadão. E aí, essa competição ficou mundialmente famosa, que até hoje as pessoas se usam como referência ao Tour de France, que vai pessoas de todo o mundo para essa competição. Em 1895, era inaugurada por aqui a primeira fábrica de bicicletas do país, a tão conhecida Caloi. Quem é que não conhece aquela famosa frase que a gente escutava nos comerciais de TV, né? Porque naquela época a gente via TV aberta e aí tinha as cartinhas do Papai Noel, não esqueça minha Caloi. Então era muito legal essas fábricas, né, que faziam isso. E hoje a Caloi até hoje foi comprada pelo mesmo grupo que vende a Cannondale, o grupo holandês Dorel Sports. Hoje a gente pode desfrutar de uma excelente qualidade de bicicletas da Caloi, principalmente no que se refere à competição, quadro fabricado em carbono, né? Então, todas essas facilidades você tem hoje. O grupo holandês Dorel Sports, que comprou a GT, Cannondale, Caloi, e tem outros tipos de fábricas pequenas também, que eles também compraram, e a Dorel Sports está arrebentando, principalmente aqui no Brasil, vendendo muitas marcas. Como já se popularizou com a Caloi e entrou nesse mercado, então ficou mais fácil de vender a Cannondale. Quais são as modalidades de ciclismo? Atualmente a gente tem 5 modalidades de ciclismo olímpicos, que no caso são, dentro do mountain bike temos BMX Freestyle, mountain bike, bicicletas de estrada e estradas fechadas, no caso que são estradas cobertas, que são aqueles circuitos fechados para bicicletas que são extremamente leves, os caras são extremamente fortes e só tem uma relação, uma coroa e uma cara. Uma coisa engraçada que eu não sabia é que como é que o BMX apareceu, né? Que surgiu nos Estados Unidos porque os garotos queriam praticar motocross, como não tinham motos e dinheiro para comprar aqueles equipamentos tão caros, eles usavam as bicicletas e praticavam as manobras em estradas de terra. E aí surgiu o BMX. Em 1981 surgiu o primeiro campeonato mundial de BMX
na cidade de Dayton, nos Estados Unidos. Essas provas são realizadas em circuitos onde as bicicletas têm aros 20, tem o circuito fechado. Elas largam de cima de uma plataforma de mais ou menos 10 metros de altura e aí ela baixa a rampa e as bicicletas saem. São feitas uma faixa de 8 participantes. Esses 8 atletas, eles competem até o final. A recente modalidade freestyle, ela ia entrar em Tóquio, nos Jogos Olímpicos. E ela acabou tendo que ser adiada por conta da pandemia. Mas essa modalidade já existe desde 1970, já existem pessoas que praticam essa modalidade, né? Só que agora entrou nas Olimpíadas. Essas bicicletas de aro 20, elas fazem o circuito com alta velocidade, girando muito rápido, e no ar eles fazem muitas manobras, e aí acaba que fica uma prova muito interessante por conta do dinamismo da... E essas provas, elas são praticadas, né? E são em 6 modalidades. Modalidade vertical, que é aquela que tem a rampa em U, onde ele vai e faz as manobras nessas rampas, que é chamada de half pipe, eu não sei como é que chama esse nome, mas eu acho que é half pipe. Aí existem também as dirt jump, que são aquelas feitas na terra, que ela pode tanto ser só uma rampa em U, ou pode ser uma passando para outra. Aí a gente vê muitas no Red Bull, né, que eles patrocinam muitas, esses energéticos, eles patrocinam muitos os atletas que passam no Instagram, conforme esse vídeo que está passando aqui agora para vocês verem. Versão Street. A versão Street é a versão de rua, onde as bicicletas andam em sistemas de rua ou em circuitos que simulam corrimãos, escadas e muito mais, ladeiras, calçadas com poste, eles simulam tudo isso. Mini ramp. Essas provas também são aquelas feitas em rampas menores, onde eles simulam um salto aéreo, onde o ciclista ele é tirado para cima e eles fazem manobras no alto, né? Enquanto a bicicleta está em voo, voando. É muito louco, os caras que fazem um negócio desse é show de bola. Flatland é aquela, sem rampa, sem salto, sem nada, onde ele vai fazer as manobras que ele cria e ele quer mostrar para as pessoas ali no chão. Na hora que ele está fazendo as manobras, ele tem que mostrar a habilidade dele e aí vai concorrer com quem faz as melhores manobras no solo. Parque se resume num circuito fechado, que também pode ser chamado de bike park ou skate park, onde ali tem vários locais onde você vai simular os movimentos com corrimãos, escadas, bancos de praça, onde você vai fazer onde o ciclista vai fazer determinados movimentos e ali ele vai simular como é que ele vai estar na rua, né? Fazendo aqueles movimentações como se estivesse na rua. E aí isso vai feito a aferição de pontos no momento que aquilo ali é feito. E o mountain bike, na sua modalidade de cross country, ele é uma das mais conhecidas, que é aquela que desde 1996 ele já é praticado nas Olimpíadas. E é o seguinte, dentro de um percurso, várias voltas, o ciclista que chegar em primeiro lugar e fizer as voltas mais rápidas, ele é o vencedor. Essas provas, elas têm duração média de 1h30, 2 horas. E essas bicicletas contam com amortecedores nas rodas dianteiras e traseiras, e também elas têm um pneu mais largo atrás para poder aguentar esses impactos, e o quadro, a estrutura dela toda é preparada para receber impactos mais fortes. Ciclismo de estrada são bicicletas com pneus mais finos, quadros mais leves,
toda mais leve, a estrutura leve, e ela é feita para andar em altas velocidades no asfalto. E essas bicicletas têm ainda aquele guidão rebaixado, que é muito conhecido, e a gente associa logo a bicicleta quando vê aquele guidão de corrida. E essas bicicletas, nessas provas, nem sempre elas são de quem chega primeiro, mas sim é uma que conta tempo. E aí essas provas também são chamadas de provas contra relógio. Ciclismo de pista já está dizendo que é uma pista fechada. Geralmente é feito num velódromo, onde todo mundo roda naquele ginásio coberto com uma pista oval. Então é isso, meu povo. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou parar por aqui. Então, se você gosta desse conteúdo, dá um like, compartilha com seus amigos, dá essa força para que a gente possa continuar trabalhando e fazendo esse material cada vez melhor para vocês. Um abraço e até mais.